Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu dou glória a Deus pela minha vida. Eu dou glória a Deus pela sua vida. Aleluia, glória a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa, linda e poderosa presença. Eu estou muito feliz, é muito bom, aleluia, ter você aqui, aleluia, comigo, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus, aleluia, onde nós estamos juntos. E juntos, aleluia, nós vamos ser alimentados por Deus através do maná do céu. Pão quentinho que Deus nos entrega com amor. Você pega esse pão, não seja tímido. Pega esse pão, coma, deguste e seja abençoado. Abençoada por Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós vamos estar meditando hoje em Lucas, no seu capítulo 22, versículo 54. Lucas, capítulo 22, versículo 54. Diz assim: então, prendendo-o, o levaram e o interrogaram. Então, prendendo Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. Aleluia, glória a Deus. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Amém, glória a Deus. Olha o perigo de ficar longe de Jesus, de se distanciar de Jesus. Olha o perigo de estar olhando para Jesus de longe, observando Jesus de longe. Aleluia, glória a Deus. E não querer se aproximar de Jesus e chegar perto dele. Aleluia, nós vemos aqui que Jesus, ele foi levado, preso pelos soldados romanos. Aleluia, prenderam ele e levaram ele ali para a casa do sumo sacerdote, porque na casa do sumo sacerdote, Jesus ele seria então interrogado. E Pedro seguia Jesus, mas de longe. Você que está seguindo Jesus de longe, toma cuidado. Vigia. É perigoso ficar longe de Jesus. Você está seguindo Jesus, mas você não quer chegar mais perto. Aleluia. Você está seguindo Jesus, mas você quer seguir Jesus de longe e não de perto. E Pedro, então, seguia Jesus, mas de longe. Aleluia. Quantas pessoas estão como Pedro, seguindo Jesus de longe, não quer se aproximar, não quer ter intimidade com Jesus, não quer aproximação com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu sigo Jesus, mas eu sigo de longe. Aleluia, eu não quero aproximação. Aleluia, eu não quero intimidade. Aleluia, glória a Deus. Eu não quero orar. Aleluia, eu não quero jejuar, eu não quero pagar o preço. Então, vou ficar de longe. Aleluia, glória a Deus. Versículo 55 do capítulo 22 de Lucas. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar com eles. Aleluia. Era noite. Estava escuro, estava frio. Aleluia, glória a Deus. E Jesus tinha entrado na casa do sumo sacerdote para ser interrogado. Aleluia. E Pedro ficou do lado de fora, de longe, observando. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui que o povo que estava ali no pátio acendeu uma fogueira, porque estava frio. E então eles se recostaram ali perto daquela fogueira para se esquentar, para aquecer.
E Pedro, então, assim que eles acenderam a fogueira, aleluia, foi para junto deles e assentou ali com eles. Aleluia, glória a Deus. Pedro não queria estar junto de Jesus. Aleluia, não queria se aproximar de Jesus, estar mais perto de Jesus, porque estava com medo e não queria pagar o preço junto com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas ele se assentou na roda dos escarnecedores, porque aquela fogueira, quem acendeu foi os escarnecedores, aqueles que estavam ali para se escarnecer de Jesus, zombar de Jesus, aleluia, ver o sofrimento de Jesus, ver Jesus sendo crucificado, ver Jesus sendo açoitado. Ele assentou, aleluia, na roda dos escarnecedores. Ele não foi bem-aventurado. Ele não foi muito feliz. Ele não fez a escolha certa. Assentou ali, aleluia, na roda dos escarnecedores. E nós vemos aqui, e quando acenderam a fogueira no meio do pátio e junto se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Aonde você está assentando? Você não quer assentar aos pés de Jesus. Você não quer estar aos pés de Jesus porque você não quer pagar o preço. Aleluia, glória a Deus. Porque você não quer ter intimidade com Jesus. Você não quer assentar aos pés de Jesus porque você não quer aproximação com Jesus. Porque você quer seguir Jesus de longe. Mas você quer assentar na roda dos escarnecedores. Aqueles que escarnecem de Jesus, escarnecem do nome de Jesus, escarnecem da imagem de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que falam mal de Jesus, que criticam Jesus, que não amam Jesus, que não entendem Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você quer assentar a roda dos escarnecedores. Aleluia. E lá no Salmo do capítulo 1 fala que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós vemos aqui que Pedro, ele não foi feliz na escolha dele. Não foi bem-aventurado, ou seja, não foi muito feliz na escolha dele. Cuidado com a escolha que você está fazendo. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui, mais adiante, versículo 56, do capítulo 22 de Lucas, que entremente uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando os olhos nele, disse: este também estava com ele. E uma criada ali, que estava assentada ali também perto daquela fogueira para se aquecer, ela então olhou, ela fixou os olhos nele, ela ficou observando Pedro. Quando Pedro assentou ali com eles, ela ficou observando Pedro. E ela então começou a acusar ele, dizendo: este também estava com Jesus. Esse também andava com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas Pedro então negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pedro então, assustado, porque ele foi reconhecido como aquele que andava com Jesus. Ele então disse não. Aleluia, glória a Deus. Ele foi covarde, negou Jesus dizendo não, eu não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse também: tu és dos tais. Você é um daqueles que andavam com Jesus. Você é um dos tais. Aleluia, glória a Deus. Você é um dos discípulos que andavam com Jesus. Aleluia. E ele não querendo ser um dos tais. Você não quer ser um dos tais. Você não quer ser discípulo de Jesus. Você não quer andar com Jesus. Aleluia. Você não quer estar em comunhão na igreja, comunhão com os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Você não quer ser um dos tais.
como Pedro também ali não queria ser reconhecido como um dos tais. Pedro, porém, protestava. Aleluia. O que é protestar? Ir contra. Ele foi contra aquela afirmação daquele outro homem, daquele homem que o acusou como um dos tais. Aleluia. Ele foi contra, dizendo: não, eu não andava com Jesus e eu não era discípulo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E tendo passado cerca de 1 hora depois, outro afirmou. Pela terceira vez veio outro homem dizendo: também este verdadeiramente, esse é certo, este verdadeiramente estava, aleluia, esse verdadeiramente estava com Jesus, com ele, porque também ele é Galileu, aleluia, ele se parece com Jesus, ele é Galileu, então é certo que ele andava com Jesus. Versículo 60, mas Pedro, ele insistia. Aleluia, glória a Deus. Pedro negou Jesus uma vez. Ele teve a segunda chance, aleluia, de voltar atrás, de arrepender. Mas ele negou, aleluia, andar com Jesus e ser discípulo de Jesus pela segunda vez e pela terceira vez. Ele teve chance, aleluia, de dizer que andava assim com Jesus e que é mesmo um dos tais, aleluia, um dos discípulos que servia Jesus, mas pela terceira vez, mas Pedro insistia, pela terceira vez ele insistiu na mentira, em não aceitar a Jesus, em não aceitar que andava com Jesus. Mais uma vez ele insistiu, aleluia, em negar Jesus e negou a Jesus pela terceira vez, aleluia. E estando ele ainda ali a negar Jesus, então voltando-se o Senhor Jesus voltou do interrogamento ali com o sumo sacerdote, saiu da casa do sumo sacerdote. E Jesus então fixou os olhos em Pedro. Aleluia. Olhou para Pedro. E Pedro então lembrou, quando Jesus olhou para Pedro, fixando firme os olhos em Pedro, e Pedro viu Jesus, aleluia, ele lembrou da palavra que o Senhor havia dito para ele, que hoje, Pedro, 3 vezes me negaste, antes do galo cantar, antes do dia amanhecer, o galo cantar, anunciar que chegou mais um dia, Pedro iria negar Jesus, e ele lembrou disso. Aleluia. O que aconteceu? Ele saiu dali chorando amargamente. Aleluia. Bem-aventurado, ou seja, muito feliz, é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas aquele homem que assenta na roda dos escarnecedores, ele chora amargamente. Ele paga um preço muito alto. O preço alto que Pedro pagou aqui é o preço, aleluia, do arrependimento. Um preço muito alto. Ele saiu dali arrependido, amargurado por ter negado Jesus 3 vezes, por ter assentado aonde não devia se assentar. Vigia com quem você tem se assentado. Aleluia. Não se assenta na roda dos escarnecedores, porque os escarnecedores vai levar você a negar Jesus, a pecar contra o Filho de Deus, a chorar amargamente. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Aleluia, Ramanai. Procura andar com os tais, a se assentar aonde os tais, que é os escolhidos do Senhor, aleluia, se assenta.
Aleluia. Procura andar com os tais e se assentar com os tais, que é os discípulos do Senhor, que é os escolhidos do Senhor. E você será bem-aventurado. Amém, glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.